Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre é uma alegria estar aqui expondo a palavra de Deus na casa do Senhor, para o povo do Senhor, visando a nossa edificação, o nosso crescimento, mas acima de tudo a glória do próprio Deus. E hoje nós iremos meditar no texto que encontra-se em Romanos, capítulo 13, dos versos 8 a 10. Parece que os besouros fizeram morar aqui esta noite. Está cheio. Tomara que ouvindo aí a pregação, né, eles se aquietem mais. Romanos 13, de 8 a 10. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar mais uma vez. Curva a tua cabeça. Senhor Deus, pelo teu infinito, grandioso amor, nós rogamos que nesta noite fale novamente ao nosso coração, para que sejamos edificados através da tua palavra, transformados através da tua palavra, e que possamos, Deus, de fato aprender a exercer o amor como algo que deve estar sempre e constantemente vivo na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, porque não é fácil, mas pelo teu Espírito, na nova vida em ti, nós sim podemos exercer constantemente o amor. Assim nós oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, eu sei que todos aqui já tiveram aquela excelente sensação de pagar uma dívida. Nós sabemos que é muito comum, pelas coisas da vida, contrairmos certos tipos de dívidas. E muitas vezes nós temos até certas dificuldades para quitá-las. Mas quando nós de fato quitamos todas elas, seja na área financeira, seja numa promessa, seja numa palavra que deve ser cumprida, a sensação é de alívio. E constantemente também muitos de nós estão passando por essa sensação. Principalmente aí quem utiliza, por exemplo, cartão de crédito. Mas eu quero mostrar a vocês nessa noite, à luz da palavra, que tem uma dívida para nós, que é uma dívida impagável. É uma dívida que estará sempre diante de nós e que nós devemos ter sempre diante de nós, porque essa dívida não pode ser quitada, que é a dívida do amor. E é isso que Paulo está ensinando aqui neste texto. O amor é uma dívida impagável, nós devemos sempre estar exercendo esse amor. E Paulo vai explicar, além disso, que exercer o amor também é algo que está relacionado à prática da lei de Deus. Porque quando nós cumprimos a lei de Deus, nós também expressamos amor para com aqueles que são os nossos próximos. E é isso que nós aprenderemos nesta noite. Mas antes, nós precisamos nos lembrar do que Paulo escreveu antes, do que está permeando o contexto dessa passagem. Meus irmãos, o amor é algo característico da nova vida em Cristo. O amor é algo que nós recebemos de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e é algo também que deve estar na prática da vida dos cristãos. Se nós lembrarmos, por exemplo, do capítulo 12, dos versos 9 a 16, nós vimos que a prática do amor deve ser constante numa comunidade cristã, de um para com os outros. E também no capítulo 12, dos versos 17 a 21, devemos mostrar, como Paulo disse, amor para com os nossos inimigos, até mesmo para com aqueles que nos perseguem.
Mas agora Paulo, aqui no capítulo de número 13, ele mais ou menos vai fechar o que ele estava dizendo antes, mostrando por que devemos exercer o amor para com todos. Qual é o motivo maior de nós termos essa obrigação de exercer o amor? E então, queridos, diante disso, que nós meditaremos nesta pergunta, que é também o tema da mensagem desta noite. Por que devemos exercer o amor para com todos? E a primeira resposta é, porque o amor é uma dívida impagável. Porque o amor é uma dívida impagável. O apóstolo Paulo, fácil e apropriadamente, passa do assunto dos deveres relacionados aos oficiais do Estado para o assunto da nossa obrigação para com todos os homens. E ele vai começar o verso de número 8 dizendo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. E por que Paulo está dizendo aos crentes em Roma e também a nós nesta noite que não devemos dever coisa alguma? Quando nós olhamos, por exemplo, para a Roma daquela época que Paulo escreve, apesar do paganismo, apesar do mundanismo, apesar de toda a podridão que existia no parlamento romano, entre outras práticas romanas que eram inaceitáveis diante de Deus, os romanos condenavam com muita clareza pessoas que ficavam devendo. Isso era um mau exemplo. Essa própria sociedade via com maus olhos pessoas caloteiras, usando assim uma expressão que todo mundo vai entender. E de acordo, queridos, com a analogia das Escrituras, isso aqui não pode ser tomado como algo que significa que jamais nós podemos contrair dívida alguma. Não, isso não é algo que as Escrituras ensinam. Nós temos base bíblica, como por exemplo em Êxodo 22 e 25, para ver que é possível sim tomar empréstimos diante das necessidades. Haviam pessoas antes em Israel que até vendiam a si mesmo como escravo para poder quitar dívidas, ou porque não tinha condição de viver. Mas o que esta palavra está condenando é a facilidade que muitos contraem dívida e muitas vezes também não as paga. Não salda aquilo que deve. Quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo 37, verso número 21, diz que o ímpio pega emprestado e não paga. Isso não é uma prática que deve vir da vida do cristão, mas é algo característico de ímpio. E muitas coisas trazem opróbrio à fé cristã, e dentre elas está o acúmulo de dívida e a recusa em pagá-las. Por exemplo, lá na cidade onde eu morava, na Bahia, existia um homem que se denominava pastor. E ele tinha a prática de comprar nos mercados. Naquela época você ainda fazia aquela notinha, sabe, que tinha em mercearia até pouco tempo atrás, que você compra, você tem um mês para pagar. Hoje não, hoje é tudo no cartão de crédito. Mas esse pastor, ele comprava na notinha e não pagava. E quando as pessoas do mercado iam cobrar, sabe o que é que ele dizia? Deixa lá e Deus paga. Interessante, né? Contraía a dívida e colocava a culpa em Deus. Então deixa lá que Deus paga. Se ele quiser, ele vai pagar. Se ele não pagar, a dívida vai ficar lá. E isso era um escândalo na cidade. Muitas pessoas sabiam disso, e a palavra que vinha é: como é que fulano diz que é pastor, como é que fulano diz que é crente e faz uma coisa dessa. Aliás, nós pastores somos rechaçados na sociedade, porque muitos irresponsáveis que dizem carregar esse título são pessoas que contraem dívidas e não pagam. Em muitos lugares, bancos, dentre outras instituições, quando você vai ver, os piores pagadores são os crentes, e tem muito pastor aí envolvido. Há pessoas também, queridos, que fazem dívidas de maneira descontrolada, porque, por exemplo, não se conformam com a situação financeira que vivem. Eu conheço pessoas que moram em casas de tábua, mas que têm iPhone. Pessoas, por exemplo, que quando nós íamos visitá-los, eu trabalhava na assistência social, a casa estava quase caindo, mas a pessoa tinha um som de 2, 3 mil reais dentro de casa. Uma televisão enorme dentro de casa. Há pessoas que não se conformam, e os crentes estão nisso também, infelizmente, com o estilo de vida que tem, com o salário que tem, sempre querem mais do que pode.
e passam a contrair dívidas descontroladas, sabe aquele formigamento que dá mais ou menos daqui até o pé da barriga, quando você vê uma coisa e você quer comprar, mas não tem o dinheiro para aquilo, e diz, não, eu vou comprar, eu vou parcelar em 1000 vezes, porque eu quero aquilo sim, mas depois não tem condição de pagar, e acaba deixando a dívida. E Paulo vai dizer que isso não pertence ao cristão, não devemos dever coisa alguma, devemos nos esforçar, fazer aquilo que é necessário, portanto, não devemos dever nada a ninguém. E com isso Paulo nos conclama, não só participar da nossa dívida que temos com o Estado, lembra que Paulo disse antes? A quem honra, honra, a quem tributo, tributo, falando dos governantes, mas também da vida pública, da vida civil em geral, seja nos bairros, nas comunidades. Os cristãos devem sempre praticar o bem, buscando pagar aquilo que devem. Mas, segundo o texto, há uma dívida que sempre teremos para com todos os homens, que é a dívida do amor. Essa dívida aqui, essa sim deve ser impagável. No texto está escrito assim: a nada deveis a ninguém, senão amar uns aos outros. É um aspecto verbal, amar, infinitivo, uns aos outros. Eu já expliquei aos irmãos que essa ideia de uns aos outros é muito característico, é muito forte na teologia paulina. É a ideia de vida em comunhão para benefício mútuo e para benefício do corpo de Cristo. E Paulo vai dizer que o amor, ele deve ser algo característico entre os irmãos. E essa é a única dívida que não pode ser paga integralmente. O amor e as suas demandas nunca acabam, nunca cessam. O amor aqui não é o tipo de amor que o mundo está pregando hoje, como nós falamos há pouco. Um amor leviano, um amor liberal, um amor inconsequente. Não, é o amor ágape, sacrificial, onde nós colocamos o próximo acima de nós mesmos. Se é necessário pagar impostos, meus irmãos, mais necessário ainda é pagar amor a todos os homens. Vejam, Paulo não diz aqui que a nossa única dívida para com os homens é o amor, mas é dessa que não podemos nos desobrigar de maneira nenhuma. Paulo já havia falado desse amor nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo de número 12, ele diz que o amor deve ser sem fingimento. O amor deve ser verdadeiro. O amor, ele usa de cordialidade, fazendo com que cristãos prefiram o outro além de si mesmo, colocando o outro sempre acima. Paulo também diz que amar é a mesma coisa que ajudar os irmãos necessitados, que praticar a hospitalidade, que o amor se alegra com quem se alegra, que chora com quem chora, que o amor é humilde. Ou seja, é isso que é o amor entre nós. Como irmãos em Cristo, estamos sempre em dívidas neste ponto, uns com os outros, mas é também esse tipo de amor que nós devemos dar a todas as pessoas, independente de quem elas sejam, independente do que elas façam, sejam amigos, sejam conhecidos, sejam inimigos, nós devemos sempre expressar esse amor para com as pessoas. Amor tem a ver com atitudes que expressam o bem do próximo para a glória de Deus. O Antigo Testamento, por exemplo, descreve o amor em categorias de ação mais do que emocionais. Quando nós observamos, por exemplo, o Senhor diz que quem o ama, guarda os seus mandamentos. Então veja, está caracterizado como uma forma de agir, de guardar os mandamentos do Senhor. Quando nós lembramos de Jacó, por exemplo, ele trabalhou 14 anos para ter a pessoa que ele amava. Então, por muitas vezes no Antigo Testamento, o amor tem mais a ver com prática, com ação, do que com emocionalismo. E é esse amor que nós devemos dar como uma dívida impagável. Do nascimento à morte, de dia, de noite, ano após ano, dia após dia. Devemos exercer esse amor para com todos os homens. Meus irmãos, o testemunho na sociedade é muito importante.
Nós precisamos expressar que somos cristãos, indo de maneira totalmente diferente do mundo. Um dado foi lançado há pouco tempo, mostrando que 79% das pessoas no Brasil, os lares brasileiros, estão endividados. A inadimplência avança a 29,6%. E 10%, quase 11% das famílias afirmam não ter condição de pagar contas atrasadas. Nós sabemos que sim, há casos em quais nós contraímos dívidas que é difícil de pagar, seja por enfermidade, remédio hoje está caro, às vezes hospital, às vezes um caso ou outro, mas a maioria é por irresponsabilidade. Mas nós, como acabamos de ver, devemos dar testemunho, devemos ser diferente, devemos agir como cristãos, fazendo bem. E viver como um cristão não significa apenas, meus amigos e irmãos, quitar nossos compromissos financeiros, legais, morais, para depois nos reclinar, desligar e dizer o seguinte: agora eu não devo mais nada a ninguém. Não. Paulo está dizendo que os cristãos devem vencer o mal da nossa sociedade, praticando o bem, sendo corretos, sendo amorosos, sendo misericordiosos à vista de todos os cidadãos. Não é que devemos fazer isso para mostrar uma certa piedade, mas que o nosso exemplo, de fato, diante da sociedade, reflete quem nós de fato somos, servos de Cristo Jesus. Pessoas que remam contra a maré, que estão indo na contramão deste mundo. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Que isso fique evidente entre todos. Mas Paulo vai adiante. Ele vai nos mostrar que devemos, de todas as formas, exercer o amor para com todos os homens, porque o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Veja comigo aí o restante do verso de número 11. Verso de número 8. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Paulo deixa claro aqui no versículo de número 8, que o cristão que pratica o verdadeiro amor do Novo Testamento e suas relações com o próximo está de fato cumprindo a lei de Deus. Está de fato cumprindo as ordenanças do Senhor. E é interessante aqui que o termo cumprir é uma bela maneira de dizer isso. John Moway, por exemplo, um teólogo que tem um comentário aqui na carta de Paulo aos Romanos, sobre a carta de Paulo aos Romanos, explica que a ideia de cumprir é um termo mais rico do que obedecer. Isso significa que a lei recebe uma medida completa do que ela exige. Isso significa que a lei, ela deve de fato estar em aspectos maiores do que simplesmente obediência. É a relação final da lei, a qual foi cumprida em Cristo Jesus. E os cristãos, por estarem em Cristo, refletindo o seu amor, estão cumprindo a sua lei. Veja aqui no versículo 9, Paulo passa a listar alguns dos deveres específicos da segunda tábua da lei de Moisés, alguns dos mandamentos que ficam entre o quinto e o 10º mandamento, que tratam especificamente do nosso relacionamento para com os nossos semelhantes. Paulo diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Todos esses e qualquer outro mandamento estão vinculados ao que está escrito em Levítico 19:18. Amarás o próximo como a ti mesmo. É isso que Paulo fala aí no verso de número 9. Vamos simplificar aqui. Paulo está dizendo que o amor é buscar o melhor interesse do outro. E para esse tipo de amor prático que Paulo está nos chamando nessa passagem, nós devemos então fazer de todas as formas aquilo que reflete o bem do próximo, porque isso é o cumprimento da lei de Deus. O amor é benigno e não maligno. O amor é altruísta e não egoísta. O amor coloca sempre o outro na frente do eu. E é por isso que o amor
respeita a vida do outro. Por isso quem ama não mata. Matar aqui tem a ideia de assassinar. Quando você se enche de motivos, como você premedita algo contra alguém, não é se alguém entrar na sua casa dizendo que vai matar a sua família, e se você se defender e a pessoa morrer, você está descumprindo o mandamento. Não, aqui é assassinato premeditado. Quem ama não assassina, não premedita o mal, tanto de maneira física quanto de maneira interior, pois aquele que se ira contra o seu próximo sem motivo já o assassinou. E é isso que Paulo está dizendo. O amor respeita e ama a família do outro, por isso quem ama não adultera. Queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil com questões de adultério, que começa na mente, começa nos olhos e vai para a prática. Quantos casamentos destruídos, quantas pessoas destruindo amizades, uniões por causa de adultério. Pessoas próximas que se relacionam indevidamente com os cônjuges da pessoa que diz ter uma certa amizade ou certa aproximação. Quantas famílias destruídas por causa disso? Mas que tipo de amor é mostrado nisso? Nenhum. Apenas pecado, apenas egoísmo. E quem ama não adultera. Quem ama não olha para o próximo com olhos impuros. Não tem um coração cheio de coisas impuras. Quando os homens dentro da igreja, por exemplo, casados, olham para as irmãs com olhos impuros, deixa de ver a irmã como de fato alguém que é amado por Deus e que deve ser amado com toda a pureza por nós, para olhar apenas como uma espécie de objeto de desejo. Quantos estão trilhando esse caminho, mas quem ama não adultera? O amor respeita o bem e a propriedade do outro, por isso quem ama não rouba, quem ama não furta. O respeito ao bom nome do outro é muito importante, por isso quem ama não dá falso testemunho. O amor não cobiça o que é de outro. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando você se abstém dessas atividades pecaminosas, está praticando o amor. E assim vemos que o amor não é simplesmente um sistema ético, alternativo, moral, ligado à lei, mas é o amor que resume a mesma lei. Também nós podemos dizer aqui que Paulo está mostrando que se não estivermos amando o nosso próximo da mesma maneira, não estamos cumprindo a lei. Se você não cumpre a lei de Deus, você também não está demonstrando amor para com o seu próximo. John Stott disse certa vez que o amor e a lei necessitam um do outro. O amor necessita da lei para orientá-lo, e a lei necessita do amor para inspirá-lo. Olha que lindo o que disse John Stott. E nessa nova aliança que temos, a ética é o amor que nos leva ao cumprimento da lei. Meus irmãos, deve ficar claro para nós que o amor não é um sentimento, não é sentimentalismo, mas atitudes. O amor era obediência aos mandamentos. Quando você cumpre os mandamentos, você obedece a Deus e demonstra amor por Deus. Quando você cumpre os mandamentos, você obedece a Deus e demonstra amor para com o seu próximo. Uma outra coisa que deve ficar claro para nós, irmãos, é que apesar de não estarmos mais debaixo da lei, ou seja, de não sermos condenados pela lei, porque Cristo a cumpriu por nós, apesar de não irmos para o inferno, se nós quebrarmos alguns dos 10 mandamentos, a lei permanece como regra de fé e prática para o cristão, como a expressão da forma que o cristão deve viver neste mundo. A lei de Deus deve estar não apenas nos nossos olhos, mas no nosso coração, porque cumprir essa lei reflete o Deus que de fato é maior do que todas as coisas que existem neste mundo. Portanto, cumpramos a lei, amemos a lei de Deus, deixemos o pecado para de fato caminhar como o Senhor nos instrui. Agora, irmãos, para terminar, eu quero dizer a vocês que muitas vezes isso não é uma coisa fácil.
Talvez você que adentrou aqui esta noite, ou alguém que nos ouvirá depois, mesmo sabendo da importância do amor, está com o coração seco, um coração infértil, onde o amor não pulsa, onde a beleza do amor não floresce. Talvez você esteja tão acostumado a viver sua vida do dia a dia, que a prática do amor para com o próximo nem passa mais diante dos seus olhos. E agora? O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é, acima de tudo, pedir ao nosso Deus que nos renove, que nos regenere, que nos transforme, que nos mude, e que de fato o amor seja o árbitro da nossa vida, das nossas atitudes. Nós temos ensinado isso aqui, irmãos, ser cristãos é muito mais do que palavras, do que rótulos, do que práticas de vir domingo após domingo à igreja. Ser cristão é, acima de tudo, cumprir aquilo que o Senhor manda. Ser cristão é ouvir essa palavra, que é nossa obrigação, demonstrar amor, sair daqui com desejo de demonstrar amor. E ainda que o amor esteja faltando na tua vida, ainda que o amor não esteja pulsando na tua vida, você deve orar para que o Santo Espírito de Deus te renove, traga vida, traga ânimo, para que você esteja exercendo amor para com seus irmãos, para com seus inimigos, ou para com qualquer pessoa próxima a você. Sacrificial. Amor sacrificial. Este é nosso papel. E é por isso que nós devemos exercer amor para com o nosso próximo. Por isso, queridos, já estou terminando, mas quero que você se lembre que sim, é bom, como nós vimos, pagar dívidas, não dever nada a ninguém. Mas a dívida do amor não pode ser quitada. É uma apólice que você tem, que enquanto você viver, não pode ser quitada. E todos os dias você tem que pagar os juros do amor às pessoas que estão próximas a você. Que Deus nos abençoe. E que esta palavra de fato transforme a nossa vida. E que possamos praticá-la para a glória de Deus.